Boa noite, galera. Estamos aqui para mais uma resenha. Eu e meu primo, Bruno dos Santos, meu camisa 9 nato, matador. E vamos falar aí, né, Brunão, dos nossos times que tá aí na Copa do Brasil, né? Vai ter um jogão aí na quarta-feira. O Fluminense vai jogar contra o Fortaleza e o Flamengo vai jogar contra o Atlético Paranaense. A gente aqui vai trazer as últimas notícias, as últimas informações e a nossa expectativa para esse jogo, né? Aí eu já queria passar a bola aí, Bruno. O que tu acha aí, como é que vai ser esse jogo do Fluminense? E falar antes também do nosso patrocinador, né? Boa noite a todos. Uma semana decisiva, né, de Copa do Brasil, mas antes, falando aí da TVS, Arsenal 2, né, sempre bom aí ter uma proteção veicular, né, para não deixar para a última hora, porque a gente sabe como é que é, né? De repente a gente trabalha com veículo, né, às vezes é mototáxi, entregador de lanche, né, coisas assim. Então, é, não deixa para a última hora, né, olha para o seu veículo sempre com muito carinho, né, que é um bem que realmente, às vezes, tem pessoas que compram financiado, né, e acaba, né, tendo alguma coisa, alguma tragédia acontece, uma batida, alguma coisa, e fica aí a ver na vida, né? Estamos aqui só para ajudar. Link na descrição. E vamos falar do nosso consultor e vamos falar agora, né, de Copa do Brasil, rapaz. Chegou o grande dia, né, da Grandinha. Copa do Fluminense vai encarar o Fortaleza no Maracanã, todos os ingressos vendidos, né, para mais de 60 mil ingressos vendidos para esse Maracanã, vai ter uma grande festa. E a minha expectativa para esse jogo é com o retorno do Nonato, né? O Fluminense vai ganhar muito aí com essa saída dele junto com o André, né? E que o Diniz não bote Felipe Melo, não de zagueiro, né? Só para garantir, né? A provável escalação do Fluminense é a tradicional, né? O Diniz não deve fugir muito disso. É Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino e Manuel, Caio Paulista na lateral esquerda, é, André e Nonato como volante, mais à frente Paulo Henrique Ganso e fazendo ali a trinca, ali se aproximando do Cano, Matheus Martins, Jan Arias e German Cano, ele L, né? Como de costume. L de Luiz, Tradicional, tradicional L. L de Luiz, grande meio-campo, camisa 10 aí. E a minha expectativa para esse jogo é que o Fluminense busque a classificação, né? E que consiga aí, né, fazer o apoio da torcida ser positivo. Que a gente sabe que mesmo com o estádio cheio, né, nem sempre o apoio vira, né, força para a equipe, né? Isso pode voltar contra e eu espero que nessa quarta-feira não vire contra o Fluminense. É, como você falou, né? Eu acho que a torcida tem que apoiar, né? Ainda mais, inclusive, nos primeiros minutos, que é muito importante, até pela formação que o Fortaleza vai vir. Eu acho que ele vai querer propor o jogo, porque ele sabe que se esperar o Fluminense, né? Ainda mais o Fluminense no início, né? Está sempre marcando, né? É um time muito atento. Então, tem que tomar cuidado em relação aos primeiros minutos contra o Fortaleza. Até pela postura, né? Perdeu 1-0 em casa. Sabe que o estádio vai estar lotado, vai ser aquela pressão. Se eles não fizerem algo no primeiro, né, nos primeiros minutos, a tendência é que o jogo piore. Né? Então, é mais fácil sair para o abraço, correr, fazer um gol e botar realmente a pressão, né? Usar, que como você falou, né? Usar a torcida contra, né? Mas eu acho que possivelmente isso não vai acontecer, né? Se o Felipe Melo também não sair como zagueiro, né? Como você estava falando. Eu aposto. Se eu tivesse no lugar do Juan Paulo Voivoda, eu apostaria em tentar pressionar o Fluminense. Porque é aquilo, o Fortaleza tá. Tudo bem que o Fortaleza já está esboçando uma reação no Campeonato Brasileiro, né? Já não é mais Uhum. lanterna, pode sair já nesse final de semana da lanterna do campeonato. O Fortaleza ele vem de uma vitória importante em cima do seu grande rival, o Ceará,
Então, na minha opinião, eu acredito que pela formação que a gente acompanhou aqui, né, na prévia, né, um time com 3 atacantes, um time que vai tentar buscar de formas ofensivas, é, fazer um gol no Fluminense. E a chance do Fortaleza é nos primeiros minutos. Por mais que o Fluminense vá tentar vir para cima no abafo para aumentar a vantagem, o Fortaleza pode ter um contra-ataque aí e fazer um gol e trazer a torcida à conta. O Fluminense, historicamente, não tem tanta paciência, né? E por mais que seja um jogo de muita paciência, eu não acredito muito nisso. Mas aí torcer muito que o Fluminense se blinde, porque fique blindado ali, né? Para não sofrer um gol do Fortaleza, que seria realmente aí trazer um drama para o jogo. Aí todo o drama de um jogo Haja de decisão, coração. e haja coração, Rivotril, né, do lado já para poder dar aquela amaciada, amaciada no coração, porque vai ser um jogo complicado. O que não pode também acontecer, né, Bruno? O Fluminense está ganhando de 1-0 e o Diniz fazer aquelas mudanças, né, cara? Ao decorrer do início do segundo tempo, querendo já o placar, né, cara? É perigoso. Muito perigoso, muito perigoso. Eu acredito que o Fernando Diniz não vai repetir isso dentro do Maracanã, né? Aí o juiz, né? É o juiz. É, Wilton Haja Pereira coração Sampaio, com isso aí. é isso? Wilton Pereira Sampaio, cara. É um cara que, às vezes, tipo assim, acaba tendo umas conversas desnecessárias no jogo, né, cara? Com os jogadores, né? Eu acho ele não tão Sim. objetivo. Deixa rolar algumas paradas assim. Eu acho que o tempo, no caso, é a favor do Fluminense nesse jogo, né? No caso, está ganhando de 1-0. Mas se as coisas mudarem, possa ser também um empecilho aí ao decorrer do tempo, né? Sim, sim. Ele é o árbitro que vai para a Copa, né? Ele tem essa característica de conversa. Ele é de lua. Tem jogo que ele deixa o jogo rolar, a bola rolar, mas tem jogo que ele trava muito, né? Quando ele vê que vai perder um pouco ali, o tom ali, começa a segurar um pouco o jogo, e isso incomoda um pouco. A questão de cera é sempre importante a gente ficar atento, né? Jogo assim, cara, é um jogo muito delicado, é um jogo que é 1 minuto, uma bobeira que muda toda uma história, né? Então, que o Wilton Pereira Sampaio faça um grande trabalho nessa partida e que o Fluminense saia classificado para a semifinal. Esse foi o giro rápido, né, do Fluminense contra o Atlético Paranaense. E o placar, Bruno, quanto que tu acha? Agora, hein? 2-0 Fluminense. 2-0? Curte, Tranquilo, né? Sem susto, né? sem susto. Vai ter um susto, mas a gente vai conseguir fazer o L. Vai ter gol do Cano, isso aí é certeza. Eu acho que vai ser um jogo difícil para o Fluminense, mas com uma classificação tranquila, né? Aquele jogo que vai ter aquela pressão, né? Como você falou, né? O resultado vai sair, mas não vai ser um placar que você olha, pô, foi um jogo fácil. Não, teve seus momentos ali de perigo. Também vou estar contigo aí, cara. 2-0 aí para o Fluminense. Beleza, isso aí. E agora vamos falar de Flamengo e Atlético Paranaense. Tudo igual, mano. Tudo É, igual. Agora, jogo, o Flamengo vai visitar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Vai ser um jogo é, também de detalhes, né? O Flamengo vem de um 5-0, de um 5-0 vai ser um do cinco. Atlético, vai ser um do Atlético Eu gosto. Paranaense. Será que. Aí eu te pergunto, Luiz, o que esperar do Atlético Paranaense? Tu espera a mesma postura, né, deles, que foi no 0-0 do Maracanã, ou você acha que vai ter alguma mudança e vão propor mais o jogo? Então, cara, foi até bom você ter levantado essa pauta aí. O que acontece? Quando o Flamengo jogou contra o Atlético Paranaense aqui no Maracanã, foi um time totalmente defensivo, né? Que a gente até falou, né? Não tinha atacante, né? Como é que é? Foi 4-6-0, né? Que a gente até brincou. É, 4-6-0. Aqui no Maracanã, novamente, né? Quando o placar foi de 5, foi um time que tinha uma referência na área, né? Um atacante.
Flamengo acabou fazendo o placar de 5-0. Mas vale ressaltar que o Flamengo ainda não jogou o time realmente que é considerado titular do Atlético Paranaense. Então vai ser um jogo totalmente diferente, né? Então a gente não pode esperar um Atlético Paranaense. Aliás, de estar jogando em casa, vai sair, mas não é o mesmo Atlético Paranaense que jogou contra o Flamengo, né? Que tinha o Fernandinho como atacante. Vai ser um time completamente diferente, então o Flamengo tem que ficar de olho nisso, porque está acostumado a jogar um estilo de jogo já com eles, e vai encontrar uma postura totalmente diferente. Vai ser um. Eu acredito, da postura do Atlético Paranaense, eu acho que eles vão sair um pouco mais, mas sem sair afobado, né? Por mais que o jogo seja na casa do Atlético Paranaense, nesse jogo é diferente, porque nesse jogo, como o Atlético Paranaense não é o favorito, diferentemente do Fluminense que a gente acabou de abordar, a torcida do Atlético Paranaense vai entender se o Atlético Paranaense não agredir tanto o Flamengo, deixar o Flamengo de repente um pouco mais com a bola, né? De repente eles saírem uma bola espetada no contra-ataque. Eu acredito, né, que eles vão botar ali o Pablo, né? Pelo menos o Pablo, ou o Vitor Roque, né? Porque o Vitor Roque aqui no Rio de Janeiro ninguém conhece. Vitor Não. Roque, ninguém conhece. Agora bota Que é Vitor Pagode, pagode, que ninguém sabe aqui. funk, pô, Bota o Vitor Pagode e já era. Eu acredito que vão fazer dessa forma. E se for parecido com o que foi o jogo do Estudiantes, né, que eles se defenderam bastante, né, tiveram até ali uma ajudinha do juiz, né, segundo muitos, né, falaram que foram um gol bem anulado, mal anulado do uhum. Estudiantes, é um time que o Atlético Paranaense se defendeu muito bem e conseguiu atacar, né? E você, o que espera do Flamengo desse jogo? Então, cara, eu acho que o Flamengo vai esperar um pouco, né, o Atlético Paranaense, né, a forma de jogar, né? Não acho que o Flamengo vai ficar na forma defensiva, não é característica do Flamengo, né? Mas eu acho que o Flamengo vai estudar, né? Ainda mais a Arrascaeta ali pensando, né, o que está acontecendo, ele vai meio que flutuar ali no meio de campo com o Everton Ribeiro, né? Eu acho que os jogadores sentem isso, né, cara? Quando é o momento do time sair, quando é o momento de fazer uma jogada mais ofensiva, né? E vale ressaltar aí, né, Bruno, que o Gabigol, o Arrascaeta foi absolvido, né? No STJD, né? É, foi até engraçado, né? A votação, porque realmente era lance para expulsão. Isso é fato, né? Mas só que até o relator, né? Até as pessoas que votaram, né? Falaram o seguinte: eles não são VAR do VAR, né? Sentiu o VAR naquele jogo, eles eram para ter tomado a decisão ali de ter expulsado o Gabigol e o Arrascaeta, né? Então é para isso que tem as câmeras, para isso que eles têm, né? Tudo aquilo ali, eles param o jogo quase 6 minutos e não conseguem tomar uma decisão. Então, acho que é desnecessário, né? Acho que ser votado isso, ir para a corte, né? Fazer algo assim, algo do tipo. Então, para o Flamengo isso foi muito bom, né? Mas eu acho que também a decisão foi muito importante também, né? De absolver eles, porque senão ia virar bagunça. Imagine, todos os jogos com VAR ser necessário isso aí, né? Então, eu acho que, voltando, né, à sua pergunta, eu acho que o Flamengo vai começar a sair, né? O Flamengo gosta muito, é muito perigoso, assim, né? Os 25 minutos do primeiro tempo para lá. Aí o Flamengo começa a entender o jogo, começa a fazer as suas jogadas, ainda mais pelas laterais, ainda mais com o Rodinei. Então, tu vai ver um Flamengo cauteloso nos primeiros minutos, mas ao decorrer do jogo o Flamengo vai começar a sair. Sim, sobre pegando aí a ponte do VAR, né? Pô, eu achei um absurdo. Eu achei um absurdo, na minha opinião. Na minha opinião, sincera, o Gabriel, na minha opinião, não é para ter sido expulso. Eu acho que o amarelo estava de bom tamanho. Mas Uhum. o do Arrascaeta era assim para cartão vermelho. Mas o. Que falaram, né, cara? Se já tem um juiz em campo, pô, já tem o VAR. Tem uma galera que fica lá só tomando suco e vendo o vídeo. Pô, o cara não conseguir chegar numa conclusão e ter que esperar chegar na corte, né, para poder ter o VAR do VAR, não, aí não.
né? E por isso que não tem nenhum VAR brasileiro na Copa do Mundo, aí aos poucos já dá para entender a péssima arbitragem que nós temos aqui no Brasil, né? E falando de juiz, quem vai ser o árbitro desse jogo, hein? Vai estar com essa Cara, batata quente na mão. ó, eu vou te falar, esse cara é vascaíno, tá? Pode ter certeza. E vascaíno paulista, cara, que é uma das piores coisas que tem aí para apitar contra o Flamengo. Nada contra o Mais um. Vasco. Ok? Vou colocar e faço questão, cara. É esse cara aí. Bom, é um juiz bom, cara. Né? Ele se enrola. Com toda a arbitragem brasileira, ele faz um bom trabalho em alguns jogos e outros deixa a desejar, e outros puxa para um lado, puxa para o outro. Eu acho que é a sina da arbitragem brasileira, né? Cara, ele é bom apitando outros jogos. Contra o Flamengo, ele adora inventar ideia. Eu acho que amanhã você vai conseguir ver, cara. Depois a gente vai falar, né? Depois, né, do jogo. Esperamos que ele não seja o assunto principal, né? Eu queria aproveitar aí, Bruno, falar a provável escalação, né, do Flamengo, né? Sabemos que a gente não vai poder contar com o Davi Luiz, que foi expulso, né? E Thiago Maia, pelo acúmulo de cartões, né? Pelo terceiro cartão, acabou ficando fora. Então, por isso que o Flamengo vai com Santos, goleiro, Rodinei, Fabrício Bruno, que acabou fazendo 2 gols de cabeça no último jogo. Acho que tá com moral, tá com o peito estufado, tem que jogar mesmo, né? Léo Pereira e Felipe Luiz, né? No meio de campo vai ser João Gomes e o Arturo Vidal. Creio que nesse jogo, né, o João Gomes ele vai ficar, ele vai segurar mais, porque o Arturo Vidal não tem tanto ritmo de jogo, acho que não está tão acostumado a jogar com o elenco principal. Então, eu acho que o João Gomes acho que vai sacrificar mais na marcação, mais do que o Vidal. E aquele meio de campo nato com ataque, né, que é o Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. É, com relação ao Everton Ribeiro, tem mudado um pouquinho sua percepção que dos últimos jogos para cá, ele tem jogado bem, tem queimado a língua aí do nosso comentarista Luiz para hoje. O homem tem voltado a jogar bem. Cara, se o Tite estiver lá, ele vai jogar bem. Isso é fato. Se o Tite não for, cara, pode crer, pode ter certeza que ele vai ser aquele Everton Ribeiro do início da temporada, que estava ficando careca e que o minoxidil não estava resolvendo. Então, pode ter. É uma realidade. Sempre quando o Everton Ribeiro, há 2 temporadas, quando ele estava para ser vendido, aí ele voltou a jogar bem. Aí quando o Tite parou de convocar ele, aí ele voltou a jogar. Então, ele é um cara que precisa de uma motivação, né? Eu estava até escutando um lance desse. Um caminhoneiro estava carregando os peixes, né? Ele chegou no destinatário, todos os peixes estavam mortos, né? No outro dia, ele botou um filhote de um tubarão. Todos os peixes estavam vivos. Então, quando você tem uma preocupação, algo, tu vai ter algo para fazer, vai ter algo para correr, algo para ficar vivo. Então, eu acho que o Everton Ribeiro precisa disso, precisa de uma motivação para estar jogando bem. Nossa, o É, filosofia agora, né, cara? Fui, pô, momento filósofo no nosso canal. deixa eu assinar aí. Só para falar que o vício não pode pá, tá? Ouviu? Ouviu hoje? É isso aí. A gente Mas pode ser convidado também, né, Bruno? Estamos aí. mas pode ser convidado, né? Quem quiser, a gente dá a nossa palavra também. Aí. Placar. Haja coração torcedor. E aí, meu amigo? O que 3-1 que tu acha aí? Flamengo. Ih, o homem tá, 3-1. 3-1. o 3-1. homem tá empolgado, o homem tá Gol de empolgado. Rodinei, Marinho e Diego Ribas. Que isso? Diego Giras, né? Os mais íntimos da torcida do Flamengo, a galera gosta de chamar de Diego Giras. A minha opinião sobre o jogo vai dar pênalti, cara. Que isso? Eu vou ficar em cima do muro ali. O jogo vai ser 1-1, ambas marcam. Gol do Terãs pro Atlético Paranaense.
e o gol do Pedro pelo Flamengo. E aí no pênalti é moeda pro alto, seja o que Deus quiser. Pode printar aí a tela aí, rapaziada, que vai ver aí nessa quarta de manhã. Polêmico, momento polêmico aí. Vamos caçar o Bruno aí, gente. É isso, pessoal. Esse foi a análise, né, da Copa do Brasil, esse grande dia de Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Paranaense, no caso Atlético Paranaense e Flamengo, e Fluminense e Fortaleza. Os horários dos jogos é o seguinte: Fluminense, 8 horas da noite, né, com a transmissão da Amazon Prime, e o Flamengo, às 21h30, com a transmissão da Globo. Não vai ser do Galvão Bueno, né? O Luiz Roberto vai estar aí trazendo a emoção para a torcida rubro-negra. E aí, rapaziada, deixe o seu like, compartilhe o seu vídeo, né? Nosso jeito boleiro, né, de falar um pouquinho, jeito torcedor. Deixe seus comentários, sugestões. E é isso, Luiz.